Alô. Oi, pessoal, tudo bem? Tem uma galera que já entrou aí. Nossa, olá, Zé. Olá. Tudo bem? Tudo bom, Silvana? Tudo bem? Tudo Como vai? jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Estamos preparados para essas maratonas aí, né? Que loucura, né? É, não é fácil não. Além de ter que ficar em casa, tem que trabalhar muito em casa, né? A gente quase Estamos, não consegue fazer outras coisas. estamos trabalhando dobrado, né, Zé? É, professor, né? Professor não Oi, tem calado. sossego. Quando está em casa também, tem É, que trabalhar, dar aula, planejar aula, fazer um monte de coisa. não é fácil, não. A gente precisa se desdobrar em mil, né, para poder dar conta de tudo, né? É, mas eu não acho ruim, não. Eu acho que o tempo passa mais rápido, né? Quando você tem toda esse monte de coisa para fazer, de repente você nem percebe, já acabou o dia, você fala, nossa, acabou mais um dia, quer dizer, nem parece que eu tô há 60 e poucos dias trancado em casa, né? Mas 66 dias em casa. 66 dias, tá Quando que nós demais, né? imaginávamos viver uma situação como essa, né? Ah, eu acho que não, nem no mais loucos pesadelo, não vou nem falar que é sonho, porque isso não é sonho não, né? Mas pesadelo de imaginar que ia ficar uma temporada trancada em casa, né? Um negócio maluco isso. A gente precisa se adaptar, né? A gente vai falar tanto aqui de adaptação e a gente vai Então, ter que. Nada como um é tempo isso como mesmo. esse pertinente, porque estamos todos nos adaptando, né? Com certeza, com certeza. Acho que a vida é uma eterna adaptação, né? A gente se Sim, adapta a todo momento, né? Você sai, às vezes, de uma função, vai para outra, tem que se adaptar. Você deixa de conversar, às vezes, com um grupo de pessoas que tem que conversar com outro por questões, né, de trabalho. Você se adapta de novo, né? sim, Eu já tive que mudar de cidade para poder trabalhar em outra cidade também, tive que me adaptar. Quer dizer, é uma loucura. E o mais engraçado é quando você volta, né? Você fui morar no interior, quando eu voltei do interior para São Paulo, eu tive que me adaptar de novo, né? sim. Porque já 5 anos longe de São Paulo, quando você volta, São Paulo mudou inteira, né? Tá tudo mudado, as coisas estão mais confusas, estão mais fortes, é uma loucura. Tudo muda muito, muito rápido, né? Bom, É, agora eu acho que já dá para a gente começar, né? Já são 14 já, horas, vamos ser pontuais. vamos. E tá todo Britânico. mundo me ouvindo bem, o som tá legal, tá tudo certo? Acho que Para mim sim, né? aqui está tudo em ordem. Tá tudo em É, ordem? eu não sei se você me ouve bem. Eu tô sem Ouço. fone, tô com o microfone só do celular, aí tá tranquilo, né? Não, tô ouvindo bem, tranquilo. E o pessoal tá dando um retorno aqui que tá tudo ok, então a gente vai Ah, legal, começar a nossa maratona aqui. Bom, galera, legal. Vamos então, lá. boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a participação, né? E vou começar me apresentando. Meu nome é Silvana, eu sou graduada em Educação Física e Pedagogia, tenho aperfeiçoamento em Atividade Física para pessoas com deficiência, pós-graduação em Motricidade Humana, treinamento desportivo e Educação Física Escolar. Trabalho há 21 anos com a educação, desses 21 anos, 5 em escola privada e 16 em escola pública, né? Atualmente eu trabalho na rede pública do Estado de São Paulo e sou árbitra da Federação Paulista de Voleibol, apontadora, na verdade, né? Da Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes, Secretaria do Estado de São Paulo, e essa é a nossa luta diária, né? E a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre esportes paralímpicos, voleibol sentado e inclusão na escola. Por que a gente escolheu esse tema? Esse é um conteúdo que nós temos na grade curricular do Estado de São Paulo. Do sexto ao nono ano,
nós temos o esporte paralímpico como um conteúdo, e isso é uma evolução muito grande, é muito legal a gente tratar desse assunto na escola, né? Um assunto tão Que legal. importante. A gente ainda não tem o currículo do ensino médio fechado, mas do 6º ao 9º ano a gente já tem esse tema para trabalhar. Então a gente pensou numa forma, né, Zé, de discutir um pouquinho mais, de tirar nossas dúvidas, de trazer as dúvidas dos nossos alunos, porque quando a gente aborda esse tema, surgem vários questionamentos, várias perguntas, né? Como que a gente vai trabalhar esse tema na escola? Então, eu acho que é o momento da gente discutir isso, compartilhar ideias, né? E conversar um pouquinho sobre isso. E aí a gente decidiu... Legal, né, Zé? Legal demais. É um assunto que, assim, as pessoas têm pouco conhecimento, né? E muitas vezes, quando elas descobrem esse mundo todo paralímpico, né? Acaba até valorizando. A gente tem uma ideia sempre daquela plasticidade do esporte, né? Aquela história bonita, né? Do cara saltando, Sim. atacando no voleibol olímpico e tal. Eu, por exemplo, aprendi a ver o voleibol paralímpico por um outro viés, né? Eu, quando vejo qualquer uma das modalidades paralímpicas sendo demonstrada na TV, né, em alguma atividade que está sendo colocada, eu sempre me posiciono, eu falo isso abertamente, né? Para mim, o atleta paralímpico, ele não é um atleta, né? Ele é um super atleta, né? É um super Porque atleta. porque ele, além de ultrapassar as barreiras normais, né, que passa um atleta, e a gente sabe, né, lógico, eu quando era mais novo aí treinei, fiz, né, as atividades, fui jogador de voleibol e tal. Uhum. A gente sabe que tem uma dificuldade para você fazer isso. Sim, Agora, a pessoa vencer a deficiência, né, e muitos, assim, ainda mais no vôlei paralímpico, vencer um acidente, né, porque a maioria do sim. pessoal do vôlei paralímpico passou por esse trauma na vida, de ter um acidente, de repente perceber que a vida teria que obrigatoriamente mudar, e as pessoas conseguirem mudar por um momento, né, que pode ser prazeroso também, né? Então, só que prazeroso, mas sacrificante, né? Num Sim, país como o nosso, que tem várias dificuldades aí de movimentação, de trânsito nas cidades, né? De você conseguir se deslocar, por exemplo, da sua residência até os locais de treino e tal. A gente sabe que esses caras sofrem demais, né? E aí, assim, quando você vê eles jogando e vê o nível técnico que eles atingiram, é para mim, sensacional. aquilo é o máximo, né? De poder assistir. Toda vez que eu assisto, e olha, eu já acompanhei muito jogo de vôlei olímpico, conheço muita gente no vôlei olímpico, mas quando eu vou lá para o Paralímpico, É eu olho demais. aquilo lá e falo, gente, isso aqui é além, né? Eu sou apaixonado por voleibol, mas o vôlei paralímpico é um deslumbre, né? Você olhar o que está acontecendo ali na quadra, o esforço daqueles meninos, daquelas meninas todas, né? Fazendo impossível, né? O possível e o impossível para jogar. Eu várias vezes participei de atividades, né, de vôlei paralímpico e às vezes assim eu falo, olha, volto para casa sempre muito emocionado de qualquer umas, assim. Para mim é mais do que qualquer outra coisa, assim, quando tem essas participações. É muito interessante isso. Não, realmente, quem tem a oportunidade, né, de estar no vôlei sentado é apaixonante, é sensacional. A gente é até É. suspeito a falar, né, porque graças a Deus a gente tem o privilégio de vivenciar o vôlei sentado, então é uma coisa sensacional. A nossa live está chique aqui, ó. O Joey Tá. Campbell, que é o nosso presidente da Zona Pan-Americana de Paravôlei, André Calado, Tânia, Beth, alguns professores, alguns amigos, Tem uns alunos meus aí que ficam postando, ai, professor Zé Arthur. Tenho aqui o Leandro, que vai conversar com a gente na quinta-feira, o diretor da minha Ah, escola, muita gente boa, então vamos seguir aqui. A gente vai ter uma série, né, Zé, de 4 lives, onde a gente pensou numa sequência didática, né? Professor, sequência sim, didática. lógico, lógico. Então, a gente vai Tem falar que ser sobre didático. Sim. o histórico dos esportes paralímpicos, um pouquinho da história do vôlei sentado,
E sempre com foco, né, de inclusão, como que a gente pode estar fazendo isso na nossa escola. E à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai tentar responder as perguntas ao vivo também. E se não tiver como, galera, eu peço que vocês enviem para o direct do meu Instagram as perguntas, que a gente tenta responder depois, né? Então, agora, ô Zé, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui conosco, porque a gente sabe, a gente falou anteriormente, né? Com essa pandemia, a nossa mobilidade ela foi reduzida. Estamos todos em casa, com muitos afazeres, videoconferência, live, e reuniões, e você prontamente aceitou o meu convite, e eu agradeço demais a sua presença. Imagina. Tá bom? É uma honra para a gente ter você aqui, né? O Zé Arthur é mestre, né? Em Ciência do Esporte pela USP. E eu vou passar a bola para você agora, para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua experiência, e em seguida a gente segue aqui com o nosso roteiro. Tá bom, Zé? Então é com você. Tá bom. Legal. Vamos lá. A gente sempre se apresentar é uma coisa difícil, né? Sim. Vou tentar, assim, uma coisa meio de forma resumida aí, né? Porque não... eu, com relação à educação física, eu me formei em 84, né? Quer dizer, faz bastante tempo, né? Brinco sempre com meus alunos, né? Que eu estava me formando e muitos deles não tinham nem nascido ainda, né? O pessoal está na faculdade, né? E na época era uma educação física completamente diferente, né? Era uma faculdade de educação física que exigia da gente uma participação quase que atlética, né? Você, para fazer a faculdade de educação física, você tinha que ser um atleta para poder dar conta, né, de todas as demandas da faculdade. E na época eu era jogador de vôlei, tinha aquele negócio na cabeça de ser técnico de voleibol, né? Era um sonho meu, né? E por isso fui parar na faculdade de educação física. E aquela história dos caminhos, né? Quando eu saí da faculdade, primeiro emprego meu de educação física foi trabalhar em escola. Então eu tenho muito vivo essa história de escola, né? De trabalhar trabalhei só em colégios particulares, né? Foram bons colégios em São Paulo, mas não era aquilo que me atraía, né? Eu, assim, gostava muito da escola, mas não era aquilo que me atraía. Meu negócio era o voleibol, é uma paixão, assim, né? Que domina a gente não sabe o que fazer dela. Sim. E aí eu fui trabalhar como técnico, consegui trabalhar como técnico, primeiro o Círculo Militar, depois do Círculo Militar eu fui para o Paulistano, fiquei 7 anos lá no Paulistano, e no Paulistano houve uma transformação, né? Assim, muita gente às vezes fala comigo, conversa comigo, não sabe que eu era técnico de vôlei, né? E aí todo mundo pensa assim, não, o Zé Arthur, ele entende muito de gestão de voleibol, ele trabalha com gestão de voleibol o tempo inteiro, tal. Só que a minha origem é técnico de vôlei, né? E eu, por uma questão meio que sem querer, né? Porque na época não existia essa história toda, essa organização toda que tem o voleibol hoje, né? Eu, sem querer, fui parar como supervisor da equipe, quer dizer, acharam que era um cara muito organizado, que eu tinha, né? Esse dom, assim, de poder controlar as coisas, tal. Né, fui parar primeiro como supervisor de esportes competitivos no Paulistano, né, passei para esse cargo lá dentro do clube, então eu trabalhava com todas as modalidades esportivas, isso acaba deixando a gente bem, assim, eclético, né, com relação a modalidades esportivas. Sim. E aí quando o Paulistano resolveu dar uma retomada no voleibol de alto rendimento, né, eu acabei indo parar como supervisor exclusivo do voleibol. Né, fiquei lá, acho que até 94, quando eu saí do Paulistano, e aí fui para o SESI, né? Mais uma geração. Só que essa minha ida para o SESI, como o SESI era uma entidade neutra na época, eu acabei indo parar como delegado, né? Fui convidado para ser delegado da federação, pelo querido Hélio Rubens, né? Que na época era o superintendente técnico da federação, me convidou para ser delegado, né? Tive sorte de pegar uma turma espetacular, né? E hoje já está todo mundo de cabelinho branco, né? Quem ainda está no meio da gente aqui, né? Já teve alguns que já foram para o outro lado aí, né? Já estão lá em cima conversando com Jesus, né? Infelizmente. Sim, infelizmente. Infelizmente para a gente que sente saudade. Eles devem estar numa boa lá. Sim, né? Verdade. E eu, como mais novinho da turma, né?
fui permanecendo, fiquei 7 anos de delegado, aí quando fui mudei para o interior, aí não tinha mais como, né? Não tinha mais como ser delegado. Aí fiquei 5 anos em Americana, né? Retomei. E aí eu fui bater no voleibol de novo, né? Assim, passei por várias modalidades esportivas, né? Passei pelo polo aquático, atletismo, esgrima, e todas assim, sempre me dedicando bastante, né? Mas é Sim. engraçado que, mesmo eu me dedicando nessas outras modalidades, o pessoal olhava pra minha cara e falava assim, mas você é do Do vôlei, né? vôlei. E a gente fala assim, olha, eu aprendi muita coisa no voleibol, não tem como negar isso, né? Eu sempre falei assim, olha, não adianta você querer falar para mim que eu sou do vôlei, de alguma forma tentando diminuir as coisas, né? Você tá falando que eu sou do vôlei, eu com muito orgulho vou falar assim, olha, aprendi tudo no voleibol, porque o voleibol é uma das modalidades mais organizadas que a gente tem no país, né? Sim, Pode falar o que for, mas assim, a organização do voleibol é impecável, né? verdade. Tem toda uma forma de agir, né, do técnico de voleibol, que assim, é super, acho que é um perfil que tem, né, o técnico de voleibol, né, super organizado, super Sim, determinado, né, e aí você vê os resultados que o voleibol obteve aí no mundo, né, nesses últimos 20 anos, aí, uma coisa inacreditável, né, o Brasil ultrapassar todo mundo, assim, em todas as categorias, em todas, né, seja vôlei de quadra, vôlei de praia, quer dizer, é uma potência, aliás, seja vôlei paralímpico também, né, somos uma potência, né? Uma potência, inclusive o voleibol para surdos, né? o Xandó. Do meu querido técnico, do Rubens, do Rubinho, também como técnico lá do voleibol para surdos, quer dizer, é um negócio muito, muito legal, né? A gente fazer parte disso. E eu fui parar no No, paravôlei, isso deixa eu lembrar, foi logo depois da Olimpíada de Londres, sim, né? Eu conhecia, assim, sabia da história. Eu, quando tive no SESI, assim, minhas últimas ações dentro do SESI, né? Eu saí do SESI em 2009. As últimas ações foi produzir lá o programa SESI Esportes, né? E na época eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era o Mário 40, que ele ainda está no SESI até hoje. E o Mário era um grande apoiador do voleibol paralímpico, e ele falava para mim assim, Zé, vamos lá, vamos dar uma força para o pessoal do vôlei paralímpico, eles estão lá em Mogi das Cruzes, eles faltam um pouco de estrutura, vamos incluir eles no projeto SESI Esportes e tal. E aí eu falava, bom, Mário, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né? Não é certeza, porque tem que passar por aprovação, mas vamos incluir sim no projeto. Aí nós incluímos no projeto de esportes, né? Na época foi aprovada essa inclusão, e aí o SESI se tornou depois uma potência aí no vôlei paralímpico, né? sim. Aliás, até hoje, né? É uma potência no vôlei paralímpico e tem um pouco, né, de culpa nessa história aí, né? Mas é interessante. O maior culpado é o Mário 40, né? Aquele que me convenceu. Mas Sim. tem um pouco disso daí. Mas legal, legal. Eu acho que assim, se Deus quiser, ainda tem muito para fazer ainda pelo vôlei paralímpico, né? Muito, muito, muito. Muita coisa para a gente fazer ainda, progredir e seguir em frente. E assim, né, Zé, as pessoas nos dão a oportunidade e a gente fica se a gente se identifica, né? E houve a identificação, a gente se apaixona e não tem como a gente deixar de gostar e de curtir o voleibol sentado, né? É sensacional, é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que todo mundo tem que vivenciar e vai entender do que a gente está falando, né? Tava vendo agora o Talmo, Sim, nosso o querido Talmo Talmo, aí, sim, medalhista olímpico tá aí. Talmo, um abraço, hein? Já sei que você tá fazendo sucesso aí em outras paradas mineiras, né? Mas temos que bacana, que bacana. gente, o Godoy, que é Legal. o diretor de arbitragem, está aí também, muitos colegas do vôlei sentado, e é uma delícia a gente ver aqui o pessoal interagindo com a gente, né? Um abração para todo Que mundo aí. bacana. E vamos seguir, Que né, legal, Zé? que legal. Vamos lá, vamos pro nosso Vamos lá, roteiro. vamos começar. A Eu fiz gente vai uma falar. cola enorme aqui, viu? Eu Fez tenho uma colinha? cola enorme, tem papel colado em tudo quanto é lugar aqui. A gente tem que ter colinha, porque uma hora a memória falha, né, gente? Não dá, então Não, vamos. mas é porque é aquela história, de repente aparece algum tipo de pergunta assim mais, né,
mais apropriada, eu falo, bom, deixa eu guardar os números, né? Porque eu, para falar da história, eu tô sozinho, mas quando fala de números, né? Eu falo assim, Nós, vamos lá, vamos com os números. nós temos aqui a Carla, a técnica lá do Cruzeiro, Minas Gerais, prestigiando a Olha que gente legal. também, que legal, pessoal de Minas aí em peso, muito legal. Ô Zé, então vamos lá, né? Oi, Eu vamos havia lá. pensado em fazer essa live em 2 dias, mas o assunto é tão extenso que eu estiquei para 4, né? Então vamos começar. Fala para a Vamos gente, lá. Zé, um pouquinho da história, né, dos esportes paralímpicos. Como surgiu, onde surgiu, com que Tá, objetivo. Vamos lá. legal. Então, assim, quando você trata de esporte para deficiência, né, para os deficientes, assim, a primeira modalidade, assim, já tem históricos de clube para surdos, né, na Inglaterra desde 1888, né. Então, sobre esse assunto determinado, assim, já existia uma certa atividade. Mas a Sim, coisa acabou ganhando muita intensidade com essa história da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos perfeito. imaginar que a Europa, por exemplo, ela passou por uma Primeira Guerra Mundial, né? Ali pelos anos 18, né? 20 anos depois, uma Segunda Guerra Mundial, quer dizer, era uma outra geração, né? Quer dizer, os pais lutaram na na Primeira Guerra Mundial e os filhos foram para a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, Então, é uma situação, por exemplo, o Brasil viveu essas duas guerras, mas à distância, né? Agora, na Europa, que tinha todo aquele problema, né? E assim, lógico que os armamentos foram cada vez ficando mais evoluídos, então aconteceu de ter, lógico, né, muita gente voltando ferida da guerra, né? E alguns sim, problemas acontecendo. E aí um médico alemão, fugido da Alemanha, porque era judeu, ele acabou sendo recebido na Inglaterra, né? E por ser recebido na Inglaterra, ele montou ali junto, né, com o pessoal, um especialista em recuperação da coluna vertebral, e ele montou um hospital, se eu não me engano, em Mandeville. Deixa eu até achar isso, aqui. O estou nome te dele é mandando. Ludwig Guttmann. O nome dele é Ludwig Guttmann, né? Isso Que era mesmo. o criador, né? O criador todo dessa história. E o que aconteceu? Naquele hospital, eles faziam os tratamentos e ele percebeu que, assim, lógico, né, muita gente com problema na coluna acaba já numa cadeira de roda. E aí, para poder fazer uma recuperação daquelas pessoas, né, enquanto seres humanos, né, que iam continuar a vida, só que iam continuar a vida em cima de uma cadeira de roda. Então, ele colocou essa possibilidade, né, da prática esportiva. Então, a prática esportiva era usada como terapia, né? Eles iam, primeiro, né, voltaram da guerra com aquele monte de ferimentos, iam se curando e de repente não podiam mais andar, teriam que andar numa cadeira de roda. E ele, como forma de terapia, foi trabalhando essas atividades esportivas. Então, ele foi imaginando as atividades que poderiam ser adaptadas, né, ao cadeirante, né? E aí começou com atletismo, começou com tiro ao arco, com esgrima, né? Que eram atividades um pouco mais adaptadas, né, a cadeira de rodas, né? Ô Zé, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí da parte física, mas também tem a questão da parte emocional, psicológica, né? Sim, O pessoal sim, ficava muito muito, né? deprimido. Então, quer dizer, o Sim. esporte surgiu ali de uma forma para tirar esse pessoal da depressão também, né? Lógico, e dá um novo foco, né? Dá um novo foco, dá um novo alento à vida, né? A pessoa, ela está participando. Acho que a pessoa só vai entender, né? Quando começar a conviver um pouco mais com isso, né? Quem Sim, convive com a deficiência sabe do que a gente está falando, né? A pessoa, de repente, tinha lá projetos de vida, ia fazer determinadas situações, né? Na vida dela, pensava em fazer isso ou aquilo, e de repente ela, ela percebeu, né, que não, depois do acidente, não daria mais para ser daquele jeito. Né? E se a exatamente. pessoa entra naquele buraco de imaginar que não dá mais para fazer mais nada, e aí sim a depressão toma conta. Por É, isso que eu falo que eles são super atletas, porque aí, né, o que eles fazem? Eles jogam né, esse desejo deles para um outro, quer dizer, muda totalmente, né, o foco da vida. Aquilo que ia fazer, dá para fazer, mas dá para fazer de uma forma adaptada.
Então, se eu era atleta e eu trabalhava a minha parte esportiva desta maneira, eu posso, de repente, trabalhar de outra maneira, né? Então, eu podia ser um jogador de futebol, sofri um acidente. Puxa, que esporte que eu vou fazer agora? Tem outros esportes, né? Para futebol, por exemplo, existe o futebol para amputados, né? Sim. Então, só que, de repente, a pessoa não se adapta lá, poxa, pode ir para o voleibol sentado, né? Pode ir para o basquete de cadeira, de roda. Quer Muitas dizer, opções, né? são várias modalidades que a pessoa pode, de alguma forma, se adaptar, né? E começar a praticar e ir embora. Né? Isso é bem legal. É Bem bem legal, legal. assim, essa possibilidade, né, das pessoas se recuperarem através do esporte, né? Isso Sim, é uma é visão, assim, maravilhosa. maravilhosa. Ô Zé, depois que você falou um pouquinho desse histórico aí pra gente, quais foram as primeiras modalidades que foram praticadas? Então, eu fiz uma listinha porque não são poucas, viu? Eu tive que Sim, fazer são uma lista. muitas. São muitas, né? Então, a gente tem ali, na primeira atividade esportiva, né? O Dr. Gutmann, o que ele fez? Ele começou a fazer jogos na própria Inglaterra, né? Começou a trazer Sim, essas pessoas, porque assim, as pessoas iam se recuperando, vai saindo do hospital, vai voltando para casa, mas continuava a praticar as atividades esportivas, né? E aí, lógico, né? Vai entrando mais gente no hospital, vai saindo mais gente, e ele começou a imaginar que, puxa, para poder melhorar, que tal a gente fazer um campeonato, né? Entra naquela história da competição, né? da A competição competição. serve como um impulso, né, para que as pessoas fazem a prática esportiva e depois vão ter aquela competição, né? Então, eu coloquei aqui, olha, no primeiro campeonato que teve, foram 15 modalidades, tá? 15 modalidades. Aí tá lá, atletismo, basquete, cadeira de roda, bocha, ciclismo, esgrima, cadeira de roda, futebol de sete, goalball, judô, tinha o low ball. O low ball era como se fosse uma prévia da bote, né, só que era jogado na grama. Sim, Esse jogo é engraçado, né, porque a bocha, todo mundo conhece a bocha como uma origem mais italiana, né, de atividade, mas na França, por exemplo, se joga um jogo muito parecido com a bocha, só que na grama chamado petanque, né, que é a mesma estrutura. É o bolinho, aquelas bolas todas, só que joga em qualquer lugar. Né? Chega sim, num parque de gramado lá, joga lá o bolinho, e aí jogam, quer dizer, os franceses jogam dessa forma, os italianos já têm aquele campo da bocha, né? E aí certo. eles começaram com o low, depois passaram para a bocha. Aí tem o levantamento de peso, a natação, né, tênis de mesa, tiro com arco e o voleibol sentado. Já no primeiro campeonato, na Inglaterra, já tinha lá o voleibol sentado. Olha o nosso voleibol aí, gente. Tá aí Dá um já, oi aqui pro abrindo. Rafael, fisioterapeuta e Ó, o classificador. Bira. Bira parou agora no. É, Um abraço, legal, Rafa. tem bastante gente. Bastante gente. Agora vamos lá, Zé. Bom, Onde e quando aconteceram os primeiros Jogos Paralímpicos? tá, então. A gente tem que entender um pouco a formação, né? Eu não sei se eu vou Sim, misturar as perguntas para vocês aí, mas assim, sem quando a problema. gente vai falar de quando a gente vai falar de Jogos Paralímpicos, a gente tem que entender como é que se formar. Então começaram a se formar as associações, né? Nessas associações estão lá associações dos cadeirantes, associações dos surdos, associações de deficientes, né, mentais. Então, várias associações foram se formando. 4 delas, que foram as mais importantes, né, acabaram se unindo para poder fazer os primeiros jogos. Né? Então, elas, lógico, né, você imagina que a própria, né, o próprio desporto olímpico, ele teve, né, todas umas reuniões antes, né, para que fosse feita a primeira Olimpíada, né, da era moderna, né? Então o Barão de Coubertin ele não fez uma Olimpíada sozinho, né? Ele tinha o grande negócio dele foi reunir as pessoas e começar a conversar, porque você imagina, praticar esporte é uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam, né? Que existe uma regra que vale para o mundo inteiro. Né? Então Sim, você vê como o esporte é organizado nesse sentido, né? Você não consegue, por exemplo, nos países, ter a mesma lei válida aqui no Brasil, valer em outros lugares. Mas o esporte não. O esporte esporte. ele tem uma regra internacional que todo mundo tem que obedecer o mundo inteiro, justamente para você poder ter os jogos. Então, essas adaptações, elas foram acontecendo aos poucos, né? Então, primeiros jogos, os primeiros grandes jogos foram em 1960, tá? Em Roma. Sim, Foi a primeira vez que teve essa
né, o congraçamento paralímpico, né? E aí, 16 anos depois, as coisas já começaram a melhorar, então teve os Jogos de Toronto, mas ainda era separado, né? Eram jogos separados, eles não eram junto com as Olimpíadas, né? Eram feitos de forma isolada, né? Mas já tinha essa estrutura de desfile, de utilização dos espaços, né? Espaços, lógico, que adaptados, né? Mas já tinha essa cara de jogos, né? Eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem mais perguntas aí pela frente, senão eu vou seguindo reto aí. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a gente bem? Tá dando para entender com clareza? Acho que sim, né? Ninguém falou nada até agora nesse sentido. Eu acho que tá tudo bem, né? Então vamos lá. Os esportes convencionais, eles foram adaptados, né, para que as pessoas com deficiência pudessem praticá-lo. Existe algum esporte que foi criado e não adaptado? Essa é uma curiosidade. Então, olha, a gente fazendo uma análise, né, até pelo nome dos esportes, né, você vê que a maioria deles está realmente adaptada. O único que eu percebi que a gente poderia talvez tirar um pouco dessa história da adaptação, né, seria o goalball. Porque, então, o goalball, assim, embora ele use uma quadra, né, num ginásio esportivo e tal, ele tem um gol, mas o gol é muito mais largo do que qualquer outro gol de esporte olímpico, né? A forma de ter três jogadores que, entre aspas, são jogadores e goleiros, você não poderia falar assim, não, ele veio adaptado do futebol, não, ele está adaptado de uma outra, do handball. Entendeu? Não dá para você olhar para o goalball e achar que ele é adaptado a algum esporte olímpico, né? Então, quando a gente vê o goalball, fala, puxa, o goalball realmente é um esporte que foi produzido, né, para aquela pessoa com deficiência visual, né? Exatamente. Então, ela tem essa possibilidade de jogar um esporte que é exclusivo dela, né? Não existe um outro modelo que a pessoa sem deficiência possa jogar, né? Que seja próximo do goalball. Os outros não, os outros, de alguma forma, eu acho que sempre estão emparelhados aí, né? Sim, com certeza. O Zé, Inclusive, Silvana, tem uma curiosidade que, assim, a gente sempre fala paralímpico, né? Esse é uma expressão grega que quer dizer ao lado. Então, quando a gente fala que, assim, os esportes, né, são adaptados, na verdade, os esportes são ao lado, né? Você tem o desporto olímpico e o desporto paralímpico, né? Eles têm talvez uma afinidade muito, né, forte, né, entre, por exemplo, o voleibol sentado e o voleibol olímpico, mas na verdade eles estão ao lado, né? Eles estão ao lado. Um não consegue jogar o outro, né? Pegar o pessoal do olímpico e falar, você vai jogar o paralímpico aqui. Né? Até eles têm que se adaptar para jogar o paralímpico, né? Não consegue jogar de primeira, sentar e vai bater bola, mas vai tomar um vareio de bola do pessoal que já é paralímpico, porque é muito diferente, né? É muito diferente. É muito difícil jogar o vôlei sentado. Eu passei por essa experiência porque eu penso o seguinte, para a gente ensinar, a gente tem que praticar um pouquinho. E aí eu fui jogar o vôlei sentado. Meu Deus, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É uma técnica impressionante, né? É que eu falo, né? Você dá um toque para o outro jogador, você não tem a possibilidade de dar um toque 5 centímetros para lá ou 5 para cá. Você tem que acertar exatamente na mão dele, porque como tem pouca mobilidade, né? Você tem que acertar na mão do jogador. Então, eles têm um nível de acerto que tem que ser muito maior do que no voleibol olímpico, né? Então, o jogador paralímpico é muito forte com relação à técnica individual, né? A técnica deles é muito apurada, né, Zé? Sim. Muito apurada. Apuradíssima, né? Apuradíssima. Vamos lá. Como é a estrutura e a organização dos esportes paralímpicos? Então, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura, internacionalmente, você tem o IPC, né? O International Paralympic Committee, né? Que foi formado baseado nesse ICC. Né? O ICC era um instituto de coordenação, né? Que era, por exemplo, assim, pessoas tiradas dessas associações das diversas deficiências formaram o ICC. E depois de um tempo, eles perceberam que já era uma coisa definitiva, né? Aquela atividade. Não ia ter como voltar mais para trás, né? Os jogos já eram uma realidade, né? Então, o que acontece? Aí, eles acabaram fundando, né, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico Internacional, né?
E com essa fundação do Comitê Paralímpico Internacional, lógico, né, todo mundo começa a se organizar. Né? Da mesma forma que o esporte olímpico, os países também tiveram que se organizar, né? Tiveram que começar a tentar montar suas associações para poder responder, né, a esse novo comitê que estava sendo formado. Né? E aí começa essa organização, vem sempre da parte internacional, né? Justamente por isso você tem essa regra colocada para o mundo inteiro, né? Porque ela vem primeiro lá do Comitê Paralímpico, e aí ela vai passando, né? Essas informações vão sendo passadas aos comitês paralímpicos nacionais, né? E aí cada país vai achando a sua forma de organização, né? Nós aqui no Brasil temos um formato ainda, vamos dizer assim, ele não está ainda exatamente igual ao olímpico, né? Algumas modalidades, inclusive o próprio vôlei paralímpico, não tem federações estaduais, né? E eu sinto até que o pessoal se ressente um pouco disso, porque sempre acham que precisaria ter mais competições, né? Mas, na verdade, a confederação, né, tem o Comitê Paralímpico Brasileiro, aí você tem a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, né? E abaixo dela não tem federações ligadas ainda. Existem algumas tentativas, São Paulo tem alguns campeonatos, né, que são organizados, mas ainda não há uma federação, né, legalmente reconhecida pela confederação. Né? E aí as equipes acabam se ressentindo, né? Essa reclamação acaba batendo na confederação, como se a confederação fosse a grande responsável por fazer também o vôlei paralímpico regional. Ela não tem como fazer isso, né? Ela tem que trabalhar mesmo de forma nacional. Regionalmente, as equipes têm que se organizar, as cidades têm que se motivar a montar cada vez mais equipes, né? E aí fazer seus campeonatos regionais e tal, para poder ter uma organização competitiva um pouco maior e com custo mais baixo, né? Você ficar viajando para outros estados para competir, esse custo vai lá em cima, não tem como você manter tudo isso, né? Realmente. Eu vou aproveitar aqui, Zé, e vou fazer uma pergunta para os nossos participantes aí. Opa, se tem alguém, né, que conhece na sua cidade alguma entidade que trabalha esportes paralímpicos ou vôlei sentado, coloca aí para a gente ter uma noção do que está acontecendo por aí, porque nós temos pessoas aqui de Minas, do Rio, de São Paulo, de vários lugares do Brasil. E como será que está essa organização, né? Como você disse, as equipes precisam se organizar, então a gente queria saber como é que está esse movimento aí. Se vocês puderem estar colocando aí, a gente vai lendo aqui. Outra coisa que eu ia pedir, ó, embaixo do celularzinho de vocês aí tem um coraçãozinho, vai clicando, deixa o dedinho ali, ó, para subir um pouquinho a nossa live, tá bom? Fazer uma propaganda da live, né, Zé? Lógico, lógico. Então, você já falou para a gente aí da história, falou dos órgãos oficiais, a gente acabou colocando aqui umas 3 questões juntos aí na sua resposta, e aqui tem uma interessante. Quais as perspectivas para o crescimento dos esportes paralímpicos no Brasil? O que você acha, Zé, com relação a isso? Então, a gente imagina assim, né? Quando você começa a conversar, por exemplo, eu no final do ano passado, né, com essa história de estar apoiando aí o pessoal da confederação no planejamento para Tóquio 2020, nós começamos a mais uma vez, né, conversar lá na confederação, dizendo que assim, alguns estados, né, importantes aí nas atividades esportivas ainda não estavam participando, né, das atividades paralímpicas. Né? Então você pega, pelo menos do vôlei paralímpico, deixar claro, né, o vôlei paralímpico. Então você pega o Rio Grande do Sul, que é um estado fortíssimo, né, na parte esportiva, ele não tem representantes ainda de vôlei paralímpico, né, oficialmente. Então pode ter até campeonatos, tudo. Santa Catarina, eu conversei com uma amiga que era inclusive ela era conselheira do CONFEF, né, a professora Michele, e o que acontece? Conversei com ela a respeito da organização, né? E aí, assim, surpreendentemente, você vê, eles têm, inclusive, o desporto paralímpico nos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Mas o voleibol ainda não é uma das modalidades oficiais dos Jogos.
Verdade. E aí eu falava para ela assim, puxa, por que que a gente não implanta, né, o voleibol? Ela fala, então, mas o problema todo é que assim, precisaria ter esse reforço técnico, né? Precisaria, por exemplo, alguém da confederação ir até Santa Catarina, reunir o pessoal, né, que já hoje trabalha com equipes de vôlei paralímpico em Santa Catarina e conversar com essas pessoas. E aí, lógico, né? Nessas conversas de vai e vem, nós descobrimos que lá se não me engano, em Blumenau, tinham atletas super altas, né? Vôlei paralímpico, assim, com média de mais de 1,80 m, né? E aí eu conversei Sim. com o Guedes, que é o técnico da seleção feminina, e ele, assim, ficou alucinado. Ele falou assim, Zé, Sim. pelo amor de Deus, Manda. meninas jogando voleibol com mais de 1,80 m, aonde que está essa mina de ouro, né? Aí eu falei, olha, então, tá em Santa Catarina, a gente precisa arrumar um jeito, né? E é engraçado porque, assim, oficialmente a confederação só pode se manifestar se ela for provocada, né? Então precisaria ter um ofício lá de Santa Catarina para o presidente, né, o Ângelo Alves Neto, lá, né, em Aracaju, né, Sim. para a sede da confederação, dizendo, olha, nós gostaríamos de participar oficialmente das atividades, precisaria ter alguém, né, da confederação que viesse até Santa Catarina para poder aqui dar um curso, por exemplo, para os nossos técnicos, né, para poder trazer o regulamento oficial do vôlei paralímpico para incluir nos nossos jogos, né? Se não me engano, é para GESC, acho que é Sim, para tem isso GESC. mesmo. É. Precisa ter o primeiro contato, né, Zé? Então, e aí a partir desse contato nós, né, teríamos. Eu cheguei a conversar com o professor Simino também, que é o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, né, que é um Simino tá ex-árbitro de aqui voleibol. na nossa live, o Simino. Já deu um oizinho aí pra Ah, mim. já deu um tchauzinho? Então, Sim, eu cheguei a conversar com ele, mas aí o que acontece? Com essa paralisação toda, né, por causa da pandemia e tudo mais, quer dizer, puxou-se o freio de mão, ficou daquela história de vamos, não vamos, e aí não foi mais, né? E aí, lógico, né, que a gente acabou tendo... Ah, o professor Carlos Roque também está aí. assistindo a live, ele mandou um abraço aí. Carlos Tá Roque vendo? trabalha lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, olha que bacana. Então, olha que bacana. Legal, trabalhamos juntos. Tá É. conseguindo atingir o pessoal legal aí, né? Essa pandemia, ela Então, veio para mudar um pouco, né? Então, a gente tem que se adaptar, aguardar um pouquinho e logo, se Deus quiser, a coisa volta ao normal, né, Zé? sim, sim. Queria aproveitar aqui para agradecer o Enzo Gurati Neto, que foi o profissional que fez a arte das nossas lives, que me ajudou, ficou quase maluco comigo, mas no final das contas deu tudo certo. E agradecer também os professores lá de Minas Gerais, Jusilene, Fernando Padilha, Olavo, Ebert, professor Vinícius, que enviaram as perguntas para a gente aqui para enriquecer um pouquinho o nosso momento. Tem também aqui a professora Adriana de Cruzeiro, professora Giovana de Cruzeiro, professora Roberta, João Carlos, Zezé aqui de São José dos Campos, professor Christian de Mogi das Cruzes, e a gente não pode esquecer de falar dessas pessoas que estão colaborando com a gente aqui, né? Agradecer o Sim. Godó, que me deu muito apoio, Calado, Tânia, e a todos que estão aqui participando com a gente, né? Olha que bacana. Só gente boa. Só gente boa. Só gente boa. Vamos seguir o enterro. Vamos lá. Vamos lá. Belezinha, já falamos das perspectivas e agora vamos entrar um pouquinho lá na escola, né? Trabalhar Vamos. os esportes paralímpicos na escola, é uma ferramenta apenas para os alunos deficientes? Então, aí é que tá, né? Quando você fala da atividade paralímpica, entra um pouco naquilo que nós falamos lá, né? A atividade paralímpica, ela está paralela à atividade olímpica. Então, assim, algumas atividades, alguns jogos, né? Por exemplo, fica complicado você adaptar, por exemplo, fica complicado por conta de material, né? Mas você adaptar, por exemplo, o basquete de cadeirantes dentro da escola, porque aí você teria que ter cadeira para todo mundo. Agora, se você tem esse material, não tem problema nenhum, né, de alunos que não são deficientes sentarem na cadeira e fazer esse teste para descobrir a dificuldade que é de fazer um jump, por exemplo, né, fazer um arremesso sentado numa cadeira.
que você só vai contar com a força dos seus braços para poder arremessar, né? Coisa que no basquete normal tem toda aquela dinâmica, né, de saltar, né, ter esse impulso das pernas junto com o braço. Então, muitas atividades podem ser feitas, né, de forma adaptada para o aluno poder entender e até respeitar o desporto paralímpico, né? Porque como é aquela história, enquanto for estranho, eu não vou entender muito bem o que está acontecendo, né? Então, assim, muitas vezes eu já andei com uma camiseta, né? Camiseta por escrito vôlei sentado, as pessoas olham para aquela camiseta e ficam, eu até brinquei, né? Na época até do antigo presidente, que era o Amauri, eu falava, Amauri, precisa mudar o nome, né? Não dá para chamar vôlei sentado, tem que chamar para-vôlei, né? Porque se a gente coloca vôlei sentado, as pessoas aqui no Brasil ficam sem entender o que é vôlei sentado. Acham que é alguma forma recreativa de brincar, né? Que em vez de jogar o vôlei normal, joga o vôlei sentado, né? Aí teve até um camarada uma vez que chamou ele de preguiçoso, né? Falei, pô, quer jogar vôlei ainda sentado, meu amigo? Quer dizer, aí ele até brincou, falou assim, não, acho melhor a gente mudar logo esse nome aí, né? Temos que mudar logo para vôlei, porque vôlei sentado realmente não está dando muito certo. Mas é por conta do desconhecimento, né? A pessoa, quando vê o nome vôlei sentado, ela desconhece que é um vôlei paralímpico, né? Praticado por pessoas com deficiência, e aí o camarada solta a opinião que ele quer, né? E a gente fazendo com que as crianças, por exemplo, conheçam já desde a escola, né? Passando por essa experiência dos esportes adaptados, né? Então, sim, assim, ela vai ter que aprender esporte de luta, ritmos, né? Dentro da nova dinâmica da educação psicoescolar, né? Vai aprender as modalidades esportivas. Por que não os esportes adaptados? Por que não passar por ali, né? E tentar, por exemplo, fazer um arremesso de um bolim sentado, mesmo que seja numa cadeira fixa, né? Para poder perceber, né, e valorizar cada vez mais os nossos atletas paralímpicos, que são os heróis, né? São os heróis, eles têm todas as dificuldades do mundo, né? Para ele sair da casa dele e para poder ir treinar, não é a mesma coisa que o outro atleta. Se a gente acha que o atleta normal, puxa, ele tem dificuldade de transporte, ele não consegue o dinheiro para pagar o ônibus. Aí eu falo, e o paralímpico? Que precisa achar um ônibus adaptado ainda para poder ir para o treino. Exatamente. Então, eu quero aproveitar para falar aqui o seguinte, tem um pessoal perguntando aqui se aqui em São José dos Campos tem alguma entidade que trabalha esportes paralímpicos. Tem, sim. Então, tem, Instituto Athlon, né? Instituto Athlon, maravilhoso. Sim, trabalha várias modalidades. E deem uma pesquisadinha aí no Google, vocês vão encontrar o Instituto Athlon, que eles fazem um trabalho sensacional, de muita qualidade. Quando a gente fala de esportes paralímpicos na escola, a gente precisa pensar um pouquinho assim, né? Há alguns anos a gente tem falado sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né? Sobre competências socioemocionais, onde a gente fala muito de empatia, cooperação, autonomia, solidariedade, respeito, responsabilidade, cidadania. Olha quantas coisas a gente tem que vai de encontro justamente aos esportes paralímpicos. Porque quando a gente está trabalhando esporte paralímpico na escola, a gente não está ali com a intenção de criar uma equipe que vá disputar um campeonato. A gente está querendo trabalhar ali muitos valores que extrapolam a questão física, né? Mesmo porque na escola, Zé, nós não vamos ter, por exemplo, 6 alunos com deficiência para jogar o vôlei sentado. Então, porque eu não tenho um aluno deficiente, eu não vou trabalhar? Não, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer isso que você está falando. O aluno precisa entender o que é uma pessoa com deficiência, quais as dificuldades que ela tem, para aprender a respeitar, entender. Então, vai além da questão física, né? Eu fico imaginando, Silvana, sabe o quê? Hoje, por exemplo, as escolas estão cada vez mais adaptadas. Vamos colocar entre aspas, né? Porque se adaptado a gente sabe como é que é, né? Tem uma escada, aí tem uns colegas que conduzem, por exemplo, aquele outro coleguinha cadeirante, escada abaixo, escada acima, escada abaixo, escada acima, né? Exatamente. Mas assim, com o tempo, eu acho que a gente vai conseguir realmente, né? As escolas novas já são, por obrigação legal, né? Já tem que ser adaptadas.
Mas quando a gente fala da atividade, assim, eu muitas vezes, assim, eu fico imaginando, eu, profissional de educação física, entrei numa sala para dar aula e de repente, pumba, tem lá um aluno cadeirante. Aí eu falo, puxa, mas por que que eu não posso, né, tentar de alguma forma achar uma modalidade? Então, assim, mas esse aluno cadeirante, né, ele tem uma deficiência de mobilidade, não é só a cadeira. Tá bom, então, por favor, pesquise a bote paralímpica, né? A bote paralímpica foi feita especialmente para as pessoas que têm essa deficiência mais forte, né? Que tem a mobilidade mais comprometida. Então, assim, pô, legal. Não, mas ele sofreu um acidente, né? Ele teve um amputamento, ele anda agora de cadeira de roda. Legal. Então, por que que ele não vai jogar o vôlei paralímpico? Por que que a sala toda não pode também jogar o vôlei paralímpico para fazer com que esse menino se entusiasme muitas vezes com a modalidade, né? Exatamente. A gente vê aqui em São Paulo, quase todas as cidades de São Paulo, né? As grandes cidades de São Paulo já estão com alguma experiência paralímpica, né? Eu aí no Vale do Paraíba, eu fui fazer uma visita, foi esse ano, em fevereiro ou março, fui eu, o professor Celso Bastos, nós fomos fazer uma visita em Lorena, na cidade de Lorena, fomos falar com a secretária de esportes de Lorena, que era que implementar um projeto de vôlei paralímpico na cidade, né? Ela até nos explicou que lá tem uma lei de incentivo municipal, que poderia ter esse apoio todo para fazer o projeto lá em Lorena, né? E aí o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar em cima desse projeto, mas você imagina, olha o período que foi, né? Comecinho de março, aí tinha aquela história já da pandemia chegando, nós falamos assim, gente, vamos, não tem como. Sabe? Não é que é perda de tempo, mas a gente já sabia que não ia dar para sair do lugar, né? Então, assim, adiou-se, né? Adiou-se o projeto do vôlei paralímpico lá em Lorena. Mas é uma coisa que, assim, cada cidade, se tivesse pelo menos um centro de atividade paralímpica, né? Já seria o suficiente para a gente poder conquistar vários atletas, né? Vários atletas paralímpicos. E dá oportunidade, porque, assim, o desporto paralímpico, gente, ele não é só competitivo, né? O desporto paralímpico, ele também é uma atividade para terapia do acidentado, né? Então, necessariamente, aquela pessoa que vai fazer a prática da atividade, né, ela não está lá só para, de repente, participar da equipe esportiva que vai representar a cidade, vai representar uma associação da cidade e tal. Não, ela vai lá para fazer uma terapia, para fazer com que toda aquela parte do acidente, aquele trauma todo que ela passou, consiga ter uma recuperação e usando o esporte como veículo para isso, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né, do desporto paralímpico, é ele ser usado mesmo como veículo para que a pessoa passe por aquela situação que pode ser traumática, mas que depois pode se tornar, né, uma situação super interessante, né? Eu não sei se você me permite, Silvana, mas eu tenho um exemplo de uma atleta. Ela foi atleta deixa eu tentar lembrar agora, do CPSP, né, em São Paulo. Se não me engano, é Flávia o nome dela. E eu lembro que assim, ela sofreu um acidente, ela teve uma amputação de membro inferior Bom, acho que se o pessoal estiver assistindo aí, me dá uma cola aí também, né? E ela começou a jogar o voleibol depois dos 30 anos, o vôlei paralímpico. E ela começou a treinar, começou a jogar, se dedicar, acabou parando na seleção brasileira. Eu não peguei o começo da história, mas eu peguei o final da história, né? E aí eu falo final, entre aspas, né? Final porque eu pude vê-la na Paralimpíada do Rio de Janeiro ganhando a medalha de bronze com a seleção feminina. E eu fiquei imaginando o que não passava na cabeça dela, né? De ter sofrido um acidente, de ter achado que, de repente, sabe, o mundo dela tinha acabado, ter se recuperado desse trauma, ido para o esporte, começar numa atividade esportiva já depois de 30 anos de idade, né? Naquele momento que a pessoa fala, já não dá mais, né? Já passou a idade, quer dizer, o que ela não deve ter enfrentado de gente do lado dela, falando, olha, entendeu? Isso daí não vai funcionar para você. E ela conseguir mostrar para todo mundo com uma medalha paralímpica no peito, né? Uma medalha de bronze, melhor resultado nosso feminino em Paralimpíada, né?
mostrar com medalha de bronze que ela venceu tudo isso e conseguiu chegar na Paralimpíada e ainda recebeu a medalha. Quer dizer, isso para mim foi a maior forma, né, de sentado na arquibancada, lógico, né, não vou... O pessoal, né, minha esposa sempre brinca comigo que ela fala que eu choro até em inauguração de supermercado, né, porque eu sou muito... eu sou muito sensível com esses assuntos, né. E aí eu vou falar para você, vou ser bem sincero, eu na Paralimpíada, quando eu vi aquela medalha de bronze, eu realmente me emocionei demais. Eu falei assim, gente, Deus, né? Você poder olhar um ginásio com umas 8.000 pessoas ali vibrando pelo desporto paralímpico, e nossa seleção brasileira ganhando uma medalha de bronze, foi uma experiência, assim, inacreditável, né? E a gente acha que o bronze é pouca coisa, né? Eu queria só dizer para aqueles que acham que o bronze é pouca coisa, que eu tenho muito para falar do bronze. Porque, olha, esse bronze para mim foi espetacular, foi incrível. Não estou nem diminuindo a participação dos meninos, porque os meninos também, o paravôlei masculino, ele tem uma complexidade, né? Já, assim, já vem há mais tempo nessa história. A gente sabe que o voleibol, quanto mais segredo você tiver, né, melhor você fica. Então a gente tem essas subidas e descidas de cada seleção. Eu acho que agora, em 2021, né, Tóquio, os meninos aí vão conseguir, os meninos com o professor Célio Mediato, Célio Mediato vai estar aqui. Excelente papel também. Ó, estamos bem nos dois, né? Oi? Estamos nos dois. No Guedes também. O Guedes também manda muito bem na seleção feminina. Muito bem. Acho que nós vamos para cima. O Bira colocou aqui, ó, que algumas pessoas acham que o voleibol sentado é jogado em cadeira de rodas. Pois é. Então, não é não. Olha o Célio aí, ó. Célião, né? Você sabe que nós estamos sempre na torcida, hein? Célião vai estar com a gente. Olha o Bira falando da medalha, hein? Na quarta-feira. É que você estava na quadra, o Bira estava na quadra, ele não sabe como é que é duro ficar na arquibancada assistindo isso daí, né? Sem poder dar palpite, só ali. Sofrimento, mas né? Na hora que apitou ali o último apitinho, aí eu vou falar para você, aí não tem jeito, aí a lágrima corre do lado, assim, a gente se emociona e fica aquela sensação maravilhosa, né? É sensacional. Eu tive o prazer de estar na Paralimpíada, que eu fui convocada como árbitra, como apontadora reserva, e eu estava como voluntária. Então, eu vivenciei experiências ali que não tem como descrever. Foi sensacional. Sensacional. É um espetáculo, né? Espetáculo. Eu acho lindo. Ô Zé, olha, está quase daqui a pouco acabando. Não, a gente tem mais 9 minutos para conversar. E aqui é sério, hein? Aqui os minutos são sérios. Gente, acaba de uma vez, né? Então fala pra gente um pouquinho como que surgiu o voleibol sentado no Brasil, onde, quando foi realizada a primeira partida de voleibol. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui no Brasil, assim, as atividades de vôlei, assim, eu fui até pesquisar, né, para poder saber se tinha alguma coisa anterior a isso e tal. E realmente não tem escrito, né, nada que não seja o primeiro torneio de vôlei paralímpico no Brasil, né? Acho que esse foi a primeira situação, né? Foi o professor Ronaldo Gonçalves de Oliveira, né? Que é um professor do SESI, o Ronaldo, ele continua como técnico lá do feminino do SESI. Foi ele que trouxe, né, o primeiro torneio para o Brasil. E aí, lógico, né? Era uma situação ainda, vamos dizer assim, mais recreativa do que uma situação competitiva, né? Então, o vôlei teve muito esse início, né? Era um vôlei que era exatamente do mesmo formato que nasceu o desporto o paradesporto. Aquela história de você conseguir recuperar pessoas, né? Trazer as pessoas para a quadra. Então, óbvio, né? Que eu fico imaginando assim que o início dessas atividades todas. Zé. Errado aqui, Zé. Falta 20 segundos para acabar a nossa live. Nossa, então, ó, beijinho. Que isso, gente? Que doideira! Não, então, ó, parabéns ao professor Ronaldo que trouxe o vôlei paralímpico para a gente, né? E agora seguimos em frente aí com outras